Muito bem, meus queridos, estamos de volta e agora nós vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido sobre essa imersão de alinhamento da criação de abelhas, tá bom? Ó, eu sei que na aula 11.1 falamos bastante sobre as características de cada indivíduo de uma colmeia. Então a gente vai fazer essa revisão, porque daqui a pouco temos que sanar tudo. Daqui a pouco eu vou finalizar essa revisão aqui. Vocês vão fazer a atividade, aí eu volto para corrigir com vocês, tá bom? Vamos dar uma olhada no assunto? Na tela, meu diretor. Olha aí, aula 11.2. Falamos sobre o que, professor? Nós estamos falando sobre o alinhamento de apicultura parte 1. Aí nós falamos sobre uma introdução da apicultura, produção e características da abelha. Então, primeira coisa, pessoal, vamos por ponto. O que é apicultura? A apicultura é a criação de abelhas. Essa criação de abelhas é para quê? Para a produção de mel, própolis e também estabelecer colmeias. Só que temos que lembrar que muitas vezes, para mim, meu diretor, muitas vezes essa produção aqui é feita somente aqui na natureza, só que a gente tem que colocar ela em um sistema, lembra? Lá na aula híbrida, deixamos claro que existem apiários fixos e existem apiários móveis. Só que o apiário fixo e o apiário móvel, ele vai ser caracterizado ou estabelecido dependendo das necessidades do apicultor. O apicultor tem que ter bem estabelecido o repasto floral. Ele tem que fazer ele tem que fazer um levantamento da área onde ele mora, assim, 100 metros da onde ele mora, para verificar quais são as diversidades de repasto floral. Como assim, professor? As abelhas, elas têm a atividade de polinizar. Então, quando elas fazem essa polinização, elas também trazem com elas a matéria-prima para produzir o mel. E essa matéria-prima, ela vai vir da onde, professor? Ela vai vir das árvores nativas ou ela vai vir das atividades da floricultura? Ou das atividades da fruticultura, bem dizendo. Por quê? Nós temos na fruticultura um vasto leque de produções. Pode ser maracujá, café, manga, milho, tudo que é produzido na atividade agrícola pode ser utilizado para a produção do mel. Só que tem que tomar cuidado com uma coisa. Qual é a palatabilidade desse mel que você procura para favorecer um produto de qualidade? Então, isso vai definir o que é um apiário fixo. Isso vai definir o que é um apiário móvel, claro, e as possibilidades. Vamos ver, então, essas características? Na tela, meu diretor. Então, primeiramente aqui, pessoal, sempre lembrando, nós falamos do quê? O produto. Então, a finalidade é o mel, pólen, apícola, própolis, geleia real, cera e a apotoxina, veneno das abelhas que tem o seu uso medicamentoso. Outra coisa, pessoal, quando a gente está falando em produção, isso é somente quando o produto, o bruto. Você também tem aí a possibilidade de utilizar tudo que for feito em processamento. Então, para entendermos isso direitinho, quais foram as características das abelhas que nós temos que ter em mente? Em um enxame, nós temos 3 indivíduos diferentes. Vimos a rainha, o zangão e a operária. A rainha, pessoal, ela tem uma função específica, o zangão tem uma função específica e a operária também. Temos que lembrar que as nossas abelhas africanizadas é uma união das abelhas europeias, né? Com as africanas. Aí deu essas abelhas africanizadas. Em um enxame, nós vimos que encontramos aí uma quantidade de uma abelha até 800 operárias, ou você não encontra nenhum zangão, ou até 400. Professor, em um enxame estabelecido, se eu tiver algum zangão com algumas abelhas desenvolvidas para a rainha, esse enxame já está se preparando para dividir.
Então, a característica e a possibilidade de realizar uma divisão de enxame é uma oportunidade para você realizar o processo de mudança de plantel. A rainha tem como característica na colônia, existe somente uma, ela, após ser fecundada, realiza a ovoposição, ou logo após o voo nupcial. As rainhas podem viver até 5 anos. Aonde, professor? No ambiente natural, quer dizer, não quando ela está dentro de um sistema de criação, com aviário fixo ou com aviário móvel. Aviário não, apiário, desculpa, ou um apiário móvel. Então, lembrando aqui, sua vida útil dentro de um sistema de criação é de 2 anos. Mas a gente aí sugere que você faça até 3, incluindo o processo de renovação. Por que 1 ano a mais, professor? Por causa do repasto floral. E muitas vezes, esse cronograma tem que seguir o repasto floral agrícola. Quando você coloca seu apiário próximo da oferta de flores necessárias para ter esse processo realizado com êxito. As abelhas, volta. As abelhas operárias são responsáveis por todas as tarefas dentro de uma colmeia. Então, elas são estratificadas de acordo com o desenvolvimento das suas glândulas. As anasófias. As glândulas anasófias das operárias, entre elas tem uma diferença de desenvolvimento, que vai fazer com que, professor? Algumas fiquem como faxineiras. São elas que têm que desinfectar, são elas que têm que desintoxicar todo o material que é utilizado aonde, professor? Pelo repasto floral das operárias. Tem operárias que saem só para fazer o repasto floral, tem outras que vão fazer uma averiguação no ambiente se tem algum inimigo, e outras para proteger as que estão fazendo um repasto floral. Muitas abelhas operárias são caracterizadas somente para alimentar a rainha, alimentar as larvas, cuidar dos recém-nascidos, das larvas que eclodiram. Então, cada uma das operárias tem uma função distinta. Os zangão são indivíduos que só têm uma função, que é fecundar a rainha. Por isso que a sua presença sempre sinaliza algo que está acontecendo dentro do enxame. Ciclo de vida, professor. Qual é a importância que nós vimos sobre o ciclo de vida? Pessoal, temos que entender que isso aqui é importante porque é daqui que a gente vai tirar todo o processo para realizarmos um cronograma das atividades, dos manejos no apiário. Eu sei aí, que o desenvolvimento médio de uma rainha leva 15 dias, a operária 20 dias e o desenvolvimento de um zangão 24 dias. E as fases ovo, larva e pupa. Professor, essas informações nos auxiliam a realizar um cronograma de manejo de divisão, de expansão do seu apiário, necessidades de aumentar a quantidade de operário em relação às atividades da colmeia. Por isso que é importante sempre estarmos ligados nesse processo. Quando você já está observando pulpas desenvolvidas há 7 dias, que não são com características de operária, está tendo alguma sinalização nesta colmeia, tá bom? O que vimos também, professor, muito importante lembrarmos que as glândulas Nasanov, que são glândulas de cheiro, de odor, são responsáveis pela agregação da família. As glândulas que produzem veneno atingem a maturidade com 19 dias. Então nós temos aí as glândulas de veneno, glândula Nasanov, glândulas salivares, glândulas mandibulares e glândulas serígenas. Cada uma com atividades e as suas importâncias dentro do papel das operárias. As glândulas serígenas são em números de 4 pares e secretam a cera utilizada na construção dos pavos. Então, dentro das estruturas de uma
colmeia, as operárias, que são as arquitetas responsáveis pela produção dos favos de mel, apresentam essas glândulas serígenas bem desenvolvidas para realizar o processo de confecção dos favos que vão receber o produto desenvolvido pelas outras operárias. Para a produção de 1 quilo de cera, é necessário que as abelhas consumam em torno de 7 a 8 quilos de mel. Então tem dentro de uma colmeia, pessoal, uma parte, uma porção, uma parcela do mel produzido que é para a sustentação e sobrevivência do enxame. E a outra é a produtividade. Então temos que ter essa relação do repasto floral, relação com a nutrição e manutenção dos indivíduos que fazem parte daquele enxame e também a produtividade, que é onde ocorre o processo de armazenamento. Então nós temos aí as ceras que são para manutenção, produção de uma colmeia. Então sempre estamos ligados nesse processo de classificação das operárias, tá bom? Para mim, meu diretor, pessoal, vou agora deixar vocês aí fazendo as atividades, daqui a pouco eu volto para corrigi-los. Boa atividade para vocês. Muito bem, pessoal. Ó, nós temos aí que algumas questões, então vou fazer assim, questões abertas, vou colocar a pergunta, vou ler, vou comentar. Se você viu aí que você esqueceu de colocar algum termo técnico, mas descreveu, é só colocar entre parênteses, tá bom? Isso é importante para a familiarização do termo e também vai lhe auxiliar muito na resposta das avaliações. Também vamos ter algumas questões fechadas, a gente coloca a alternativa e explica porque somente uma convém com a resposta. Porque agora é o momento que vamos sanar as dúvidas durante a correção das atividades. Na tela, meu diretor. Olha aí, primeira questão. As abelhas são artrópodes, adaptados ao voo e à produção de mel. São agentes polinizadores de várias espécies vegetais. Quanto à presença de glândulas nessa espécie, diga qual a função das glândulas serígenas e a sua localização. Vamos aqui para a resposta. As glândulas serígenas são em números de 4 pares e secretam cera utilizadas na construção dos favos. Localizadas no lado ventral do abdômen das abelhas operárias. Essas estruturas são bem desenvolvidas nas operárias caracterizadas como arquitetas, tá bom? Tá bom. Questão de número 2. Em relação ao ciclo de vida das abelhas, identifique o indivíduo cuja fase de desenvolvimento é mais longa e descreva-as. O zangão, é mesmo. Os zangões são os machos. Os zangões representam os machos no desenvolvimento das abelhas e nascem após 24 dias. Passando pelas fases de ovo, que são 3 dias, larva é 1 dia e meio, são 6 dias e meio, e pupa 14 dias e meio. Diferentemente das operárias, que são 15 dias, e da rainha, que são 20. Mas até aqui só, viu, pessoal? Ó, a resposta é só onde eu estou sublinhando aqui, ó. Tá? Aí essa parte de amarelo é só para complementar. Porque pede indivíduo cuja face é mais longa. É o zangões, tá bom? Questão de número 3. Na relação interespecífica denominada sociedade nas abelhas, na relação intraespecífica, intra-Jefferson, na relação intraespecífica denominada sociedade nas abelhas, há uma distribuição eficiente do trabalho que garante a sobrevivência destes pequenos insetos na natureza. Em relação à distribuição das atividades na sociedade das abelhas, diga
Qual a importância dos zangões? Aí, ó, os zangões. Qual a importância dos zangões? São os indivíduos machos da comunidade. Não apresentam estruturas específicas, quer dizer, eles não têm nada específico na estrutura morfofisiológica deles para o trabalho. A sua função na colmeia é somente fecundar a rainha. Mas ele também sinaliza se um enxame está se dividindo. Também para isso tem que ter aí uma quantidade de abelha rainha, né? Tem que tomar cuidado em relação a isso. Questão de número 4. Já veio tudo. Na colmeia existem 3 tipos básicos de abelhas. Cite os tipos de abelhas que podemos encontrar em uma colmeia: rainha, zangão e operária. Ok. Decolando para o futuro. Questão de número 5. A apicultura é a atividade de criação de abelhas denominada apis mellifera. Quais são os produtos produzidos nesse tipo de criação? Vamos aqui? Sua criação tem a finalidade de produzir mel, pólen apícola, própolis, geleia real, cera e apitoxina, que são venenos da abelha para uso medicinal. Então, essas são as atividades, esses são os produtos, né? Professor, mas existem outros produtos? Sim, existem os derivados, né? Existem produtos que são processados na indústria, né? Bala, xarope, pastilha. Também são alguns voltados para cosméticos, cosméticos dermatológicos e também no alimentos, né? Que aí são agregados em doces, panificações e todas essas questões de alergias também são utilizados, tá, pessoal? Meu diretor, para mim, finalizando aqui, obrigado e até a próxima. Tchau.